novo IC, Laboratório de Bioinformática, não sei se todo mundo já me viu ainda. Sou orientado pelo professor Samuel Pita. Segundamente, eu gostaria de falar que, acho que quem está me vendo presencialmente ou não, pode ver que às vezes eu tenho uma fala rápida ou uma gagueira, mas vou tentar falar mais devagar para que todos possam ouvir direito. Mas caso alguém não consiga ouvir, ou tipo, eu falar que eu posso repetir no mesmo momento. Ok? Só um segundo. Peraí que a internet aqui deu pau. Agora sim. Então, eu vou apresentar o capítulo 8, tópico 7, que fala sobre a descoberta do AZD0156, que é o primeiro inibidor potente e seletivo da ATM quinase para avaliação clínica. A primeira parte é sobre a resposta ao dano do DNA, onde o DNA das células está constantemente sob ataque de fontes endógenas, mutagênicos, ambientais e carcinogênicos. Estima-se que ocorram dezenas de milhares de eventos de danos ao DNA diariamente, sendo as quebras de fita simples as mais comuns. Antes de partir para os mecanismos de reparo, existem 5 principais vias de reparo do DNA nas células humanas. Sendo a primeira o reparo por excisão de base, com a reparação que repara as quebras de fita simples geradas por bases modificadas. O segundo, um reparo por recombinação homóloga, que repara a quebra de fita dupla de forma eficiente, dependendo da presença de cromatídes irmãs não danificadas. Já a terceira tem a junção de extremidade não homóloga, que também repara quebras de fita dupla, mas não requer DNA replicado. Já a quarta é um reparo de excisão de nucleotídeos, que lida com danos induzidos por UV e nucleotídeos modificados. E, por fim, o reparo de incompatibilidade, que corrige erros de replicação, como inserções e deleções. Seguindo para o próximo slide, aborda sobre a toxicidade e as suas terapias. Embora as quebras de fita simples sejam mais frequentes, quebras de fita dupla são mais citotóxicas e isso ocorre devido aos problemas associados à segregação precisa dos cromossomos durante a divisão celular, especialmente durante a divisão celular. A formação de QFDPs, que é a quebra de fitas duplas, é um fator crítico da citotoxicidade, da radiação ionizante e em várias quimioterapias para câncer. Já o aumento dos QFDs de DNA induzido por essas terapias resulta em uma pausa na cadeia celular para permitir o reparo do dano acumulado. No entanto, se esse dano atingir o limite suficiente ou persistir por tempo suficiente, a morte celular programada é acionada, ou seja, a apoptose. Quando a gente vai para o tópico de sensibilidade das células cancerígenas, nós temos as células cancerígenas versus as células normais. Onde as células cancerígenas apresentam diferenças significativas em relação às células normais, onde, primeiramente, há uma perda de uma ou mais vias de resposta a danos ao DNA, aumentando a dependência das vias restantes. Também há níveis elevados de estresse de replicação devido a fatores oncogênicos e perda de pontos de verificação do ciclo celular. E o aumento dos danos endógenos ao DNA devido à proliferação acelerada. Já em relação às suas implicações clínicas, essas diferenças tornam as células cancerígenas mais sensíveis a danos exógenos ao DNA e também direciona as vias DR, que pode potencializar os efeitos terapêuticos em células cancerígenas, oferecendo uma margem terapêutica promissora para tratamento clínico.
Agora falando um pouco sobre a quinase mutada da ataxia telangiectase. Primeiramente, falar da sua função, onde a quinase ATM, ou que é ataxia telangiectase mutada, é uma proteína central na resposta a danos ao DNA, regulando a detecção e o reparo de quebras de fita duplas. Já quando compara a sua doença, no caso, a mutação no gene ATM, ela causa a doença autossômica recessiva, ataxia telangiectase, ou AT, que resulta em imunodeficiência, onde a radiosensibilidade é extrema e também uma predisposição ao câncer. E as células de pacientes com AT mostram parada anormal do ciclo celular e hipersensibilidade à radiação ionizante. A gente chega também ao subtópico sensibilidade à radiação e à quimiorresistência. Há uma perda dessa atividade da ATM que aumenta a sua sensibilidade, que aumenta a sensibilidade das células à radiação, enquanto sua regulação positiva está associada à quimiorresistência em diversos tipos de câncer. Também os inibidores de pequenas moléculas de ATM podem replicar o fenótipo das células AT, comprometendo a capacidade de resposta ao dano no DNA. O papel central da ATM na coordenação das vias de reparo destaca seu potencial como alvo farmacogênico para aumentar a sensibilidade das células tumorais à quimioterapia e radioterapia. A inibição da ATM pode não apenas aumentar a citotoxicidade devido aos QFDs, mas também permitir explorar conceitos como letalidade sintética em tratamentos oncológicos. Mas em relação aos inibidores da ATM quinase, a inibição da sinase ATM tem se mostrado promissora como tratamento para câncer, levando à identificação de vários inibidores com perfis variados. Vamos ver, por exemplo, na figura 1, que o Wortmann, essa molécula aqui, foi o primeiro inibidor relatado da ATM, embora sensibilize células à radiação ionizante, tendo concentrações elevadas, são necessárias para a sua eficácia ideal. Também nós temos o LY294002, que é um inibidor competitivo da ATP, que apresenta potência modesta contra várias enzimas, mas sua atividade contra a ATM ela é limitada. Já a cafeína também foi relatada como um inibidor de ATM, mas ela é relativamente fraca e não específica. E por fim, para finalizar a figura 1, a descoberta do inibidor NVP-BEZ235 demonstrou eficácia em bloquear as vias de reparo de recombinação homóloga e junção de extremidade não homóloga, resultando em radiosensibilização em células cancerígenas, embora seu desenvolvimento clínico tenha sido interrompido, onde a capacidade desses inibidores de afetar a resposta ao dano do DNA destaca a importância da ATM na terapia do câncer. A gente vai para a figura 2 aqui. Nós temos que a inibição da quinase ATM, tem avançado a pesquisa sobre tratamentos para câncer, resultando na identificação de inibidores seletivos. Então, é demonstrado, por exemplo, na molécula QU55933, essa primeira aqui, que foi um dos primeiros inibidores potentes e seletivos de ATM, mostrando alta seletividade em relação às outras enzimas da mesma família. Embora tenha demonstrado sensibilização de células à radiação ionizante e a inibidores de topoisomerase, suas propriedades físico-químicas limitam sua utilidade in vitro. A otimização levou ao desenvolvimento de inibidores de segunda geração, como o KU, uma correção agora, né? Que é o KU60019, que é essa segunda molécula, e o KU59403, essa terceira aqui, que apresentam potências melhoradas e melhor solubilidade. Ambos
mostraram eficácia em quimiosensibilização em concentrações mais baixas do que a KU 55933. Já quando a gente vai para a molécula AZ32, que é um inibidor recente com boa penetração na barreira hematoencefálica, ela também demonstrou um potencial ao aumentar a sobrevivência em modelos de glioma quando combinado com radiação. E apesar do progresso, ainda há uma necessidade de desenvolver moléculas com potência e seletividade aprimoradas, além de propriedades farmacocinéticas adequadas para a validação clínica da inibição da ATM. A pesquisa continua a explorar essas oportunidades para melhorar os resultados no tratamento do câncer. Consigo beber um pouco d'água? Agora eu chego no tópico descoberta de novos potentes e seletivos inibidores de ATM com biodisponibilidade oral. Foi feito um programa de triagem dirigida de cerca de 15 mil compostos da coleção da AstraZeneca, que foi realizado para encontrar substâncias que pudessem inibir a fosforilação da ATM na serina 1981 em células HT29 após exposição à radiação. Esse processo identificou a quinolina carboxamida, GT11, essa aqui é a primeira molécula, como um inibidor moderadamente potente da ATM, com uma seletividade superior à TR, onde o composto 11 também demonstrou ser um inibidor potente. Uma repetição que fala. Onde já tem uma boa seletividade sobre outras quinases relacionadas, como a DNA-PK, a PI3K-alfa, e só que o menor sobre a mTOR. Apesar do perfil de seletividade encorajador, as propriedades físico-químicas de 11 foram consideradas inadequadas, com baixa solubilidade aquosa, alta depuração intrínseca e atividade contra o canal iônico HR. Para resolver isso, uma campanha de otimização foi implementada para melhorar tanto a potência quanto a seletividade celular do inibidor, utilizando dados estruturais de quinases relacionadas para guiar essa otimização. Outro composto, o 12, ele é intimamente relacionado, tendo uma atividade conhecida contra a PI3K, mas nenhum efeito significativo contra a ATM. A análise detalhada da estrutura sugeria que modificações nos substituintes 4-amino e 6-ciano poderiam melhorar a ligação ao sítio ativo da ATM, incentivando futuros ajustes moleculares. Descoberta de novos potentes e seletivos, ainda continuando com o tópico anterior. Como é possível observar na figura 4, o composto A231, aqui primeiro, é um potente inibidor da enzima ATM e tem também uma excelente seletividade sobre enzimas relacionadas como a DNA-PK e PI3K, sendo mais de 500 vezes seletivo. Em testes contra 126 quinases, ela não inibiu nenhuma em mais de 50% a um micromolar, tendo uma permeabilidade do A231. Só um segundo que eu me enrolei aqui. Pronto. Onde a permeabilidade do A231 ela foi avaliada em células CACO2, mostrando resultados razoáveis, enquanto estudos farmacocinéticos em ratos e cães indicaram baixa, moderada depuração e boa disponibilidade em camundongos. Boa disponibilidade, no caso. Em camundongos imunocomprometidos com tumor HT29,
Aqui nessa parte, tá vendo? A administração oral de A231, combinada com radiação, resultou em uma significativa redução do crescimento tumoral, evidenciando seu efeito radiosensibilizador, tendo além disso, em um modelo de xenoenxerto SW620, a combinação de A231 com irinotecano também demonstrou reduzir o crescimento do tumor. Mas, embora o tratamento isolado com a A231 não tenha mostrado eficácia, a combinação com quimioterapia resultou em regressão tumoral. E após a interrupção do tratamento, o recrescimento dos tumores foi observado, mas uma nova rodada de tratamento combinado novamente impulsionou a regressão. Esses resultados destacam o potencial do A231 como um agente terapêutico promissor na combinação com tratamentos que induzem danos ao DNA. A gente, chegando agora para o tópico, a descoberta do AZD0156, que é realmente o foco do artigo, que é um inibidor de ATM potente, seletivo e disponível por via oral, o primeiro da classe, adequado para avaliação clínica. A partir dessa figura 6 aqui, podemos avaliar onde que a exploração da relação estrutura-atividade dos substituintes 4 e 6 na quinolina carboxamida revelou dados valiosos, onde a análise destacou que um substituinte básico na posição 6, como exemplificado pelo composto 21, demonstrou ser um inibidor potente de ATM, tendo também uma alta seletividade. Contudo, a sua baixa permeabilidade do composto 21 foi uma limitação significativa devido a uma alta razão de efluxo e a presença de grupos doadores de hidrogênio que afetaram a sua permeabilidade. Para abordar essa questão, foi sugerido um novo arcabouço que substitui o pseudoanel por um sistema cíclico covalente ligado, visando manter a potência enquanto reduz a contagem de doadores de hidrogênio. O arcabouço imidazol quinolin 2-ONA foi identificado como promissor, já que possui atividade contra as quinases PIKK, incluindo ATM. Já o inibidor NVP-PEZ255 contém esse arcabouço e é conhecido por sua eficácia contra várias enzimas PIKK. A estratégia proposta visa facilitar a otimização contínua dos compostos, reconhecendo que a lipofilicidade elevada pode comprometer a solubilidade aquosa e a estabilidade metabólica. Portanto, o desenvolvimento de um novo arcabouço mais permeável é considerado essencial para superar os desafios atuais na identificação de compostos eficazes da classe das quinolinas carboxamidas. Já a gente vai para o título da obtenção da seletividade de ATM com compostos baseados em imidazol. Um segundo. Podemos começar primeiro pela figura da tabela 2, onde a exploração inicial da relação estrutura-atividade do novo arcabouço mostrou similaridades com a quinolina carboxamida, especialmente na posição 8 do composto 23. Tendo o composto 23 com o motivo de piridina metoximetil na posição 8, que melhorou a potência contra a ATM e manteve alta seletividade sobre a TR, apresentando boa estabilidade em hepatócitos humanos e alta permeabilidade, mas tendo também uma baixa na sua solubilidade aquosa. A introdução de flúor na posição 7 melhorou a solubilidade, embora tenha reduzido ligeiramente a potência, onde o composto 26, com grupos alquicíclicos, demonstrou boa biodisponibilidade e propriedades farmacocinéticas,
promissoras, servindo como base para futuras otimizações. Quando a gente fala na parte da sua otimização do imidazol 5,4-C do quinolin 2 onas básicas, essa combinação do entendimento SAR do arcabouço dessa molécula com o da quinolina carboxamida levou ao design do composto 27, que apresenta essa figura aqui, que apresenta aumento significativo na potência contra a TM e alta seletividade sobre a TR. A introdução de um grupo polar ionizável melhorou a solubilidade aquosa, mas reduz a permeabilidade, que permanece moderada devido à natureza do arcabouço. A remoção do NH, que liga a cadeia básica ao núcleo, substituindo o por oxigênio, a figura 28 aqui, resultou em melhor permeabilidade, onde também o composto 29, com a cadeia de 3 carbonos, isso aqui, mostrou-se extremamente potente e seletivo, com boa biodisponibilidade e meia-vida aumentada, sugerindo um perfil farmacocinético favorável para futuras aplicações clínicas, onde o estudo também destacou a possibilidade de substituir o dimetilamino por outras bases simples, revelando a natureza restrita do SAR nessa posição. Chegando, enfim, ao perfil do AZD0156, é dito que essa molécula ele é um inibidor altamente potente de ATM, com excelente seletividade em ensaios celulares e enzimáticos, conforme mostrado na tabela 4, quando testado a 1 micromolar contra 597 quinases, onde a AZD0156 apresentou inibição significativa em apenas 5 cinases, destacando sua seletividade. O composto também possui boa solubilidade aquosa e altos níveis de fármaco não ligado no plasma de ratos, cães e humanos, além de ser permeável e ter boa farmacocinética. Ela também não inibe as principais isoformas do citocromo P450 humano. Na tabela 5, são apresentados dados sobre o metabolismo dessa molécula, onde a principal via de metabolização em humanos é a N-oxidação da fração básica de metilamino, que resulta em um metabólito ativo, mas menos potente que o composto original. A conversão metabólica dessa molécula para o N-óxido em hepatócitos é baixa, com níveis reduzidos destacados em estudos in vivo. Chegando na figura 7, ela ilustra a capacidade dessa molécula de potencializar a eficácia de indutores de quebras de fita dupla do DNA em células SW620, onde a combinação da AZD056 com SN38 reduziu o IC50 do SN38, indicando que essa molécula ela aumenta sua eficácia, como podemos ver nessa figura A. Da mesma forma, em células FADU, a combinação com olaparib também resultou em uma diminuição do IC50, demonstrando que essa molécula potencializa a eficácia do olaparib. Vocês podem ver aqui, mais ou menos, nessa figura B. Onde esses resultados, eles sugerem que essa molécula pode ser um agente eficaz em terapia combinada para aumentar a resposta do tratamento. Chegando mais ou menos na última figura, a figura 8, ela apresenta os efeitos do AZD0156, mas para ser exato aqui, em combinação com agentes indutores de quebras de fita dupla do DNA em modelos de enxerto de camundongo, dividida nas seções, como pode ver na figura A, B, C e D. Aqui na A. Nessa figura A, apresentada em camundongos imunocomprometidos com xenonxertos SW620 e a combinação da molécula com irinotecano a 50 mg por quilo, que resultou em uma sinergia clara e regressão tumoral, enquanto a AZD056, como
monoterapia não mostrou eficácia. Na figura B, a combinação de AZD056, dosado a 5 mg por quilo com olaparib, com 50 mg por quilo, também demonstrou sinergia e regressão tumoral em camundongos portadores de tumores HBCX10, que é um adenocarcinoma triplo negativo sensível ao olaparib. Já na figura C, a 8C, a análise individual dos camundongos revelou que quase de 10 tratados apenas com olaparib apresentaram regressão tumoral, enquanto 9 de 10 tratados com a combinação da molécula AZD0156 e olaparib mostraram regressão, evidenciando a capacidade dessa molécula em sensibilizar tumores ao olaparib. Por fim, apresentando aqui a figura D, a modelagem PBPK sugere uma meia-vida de mais ou menos 10 horas para a AZD0156 em humanos, com a dose clínica eficaz estimada abaixo de 10 mg e uma margem ampla para doses previstas, maior que 4.000 mg, indicando baixo risco de não atingir concentrações adequadas na clínica. O AZD056 está atualmente em ensaios clínicos de fase 1 em combinação com o olaparib. Concluindo sobre o capítulo, temos que a oportunidade de tratamento que visa o DDR em células cancerígenas oferece uma nova abordagem terapêutica, onde o ATM como alvo é um alvo farmacológico atraente devido ao seu papel na resposta no DNA, tendo como limitações anteriores uma inibição dos ATM, tendo limitações anteriores, onde os inibidores de ATM anteriores tinham limitações em potência e seletividade. Já os novos inibidores, a partir da triagem de compostos, levam à descoberta de inibidores potentes e seletivos, como a AZ31 e o AZD0156. Para sua validação terapêutica, esses compostos aumentaram a eficácia da radioterapia e quimioterapia em modelo in vivo, tendo como desafios clínicos compreender combinações eficazes com agentes indutores de DSB, identificar pacientes respondentes de desafios importantes. E para o potencial futuro, o AZD0156 pode abrir oportunidades para novas combinações terapêuticas e aplicações em outras doenças, como a doença de Huntington. Por fim, eu termino a apresentação. Obrigado pela atenção e desculpa um pouco pela parte de química, assim, que é muito meu forte. Ok, Vitor, obrigado aí pela apresentação, obrigado pelo contexto, né, que você trouxe do material. A gente está com pouco tempo, porque é questão que eu vou ter uma reunião agora às 7 horas, mas eu deixei 2 perguntas para ver se você consegue responder aí. Estão lá na seção de perguntas, fica acima do bate-papo, você pode ter acesso a elas para a gente tentar discutir agora nesse contexto, e depois a gente já encerra a reunião aí pela questão do tempo. A pergunta aqui diz, mesmo com tantos anéis aromáticos e substituintes, o AZD tem parâmetros metabólicos bem favoráveis. O que podemos concluir disso? Como eu falei, acho que a parte da química não está muito no meu forte, então mesmo lendo o artigo, acho que a parte química ainda não me encaixou bem na mente, não conseguia associar direito. Então, o que eu tenho que, como vim para cá, tenho que tentar melhorar essa parte química. Então, responder assim eu não consigo, realmente. Tranquilo. Infelizmente. Tem uma outra pergunta aqui embaixo que acho que vai poder te ajudar um pouco a respeito dessa comparação entre o AZD e as outras moléculas anteriores. As comparações entre a AZD e as moléculas anteriores revelam um maior perfil de atividade. Vou beber uma água. Revela um maior perfil de atividade.
comparações. Peraí. No caso, se eu conseguir compreender bem a letra do artigo, o AZD ele apresenta esse maior perfil de atividade do que as outras moléculas, assim. Mas eu não consigo, tipo assim, destacar bem agora essas comparações completas. Certo, porque a ideia era justamente comparar, né, estruturalmente o que foi modificado a cada passo para a gente chegar até na molécula do AZD, que é aquela que está já otimizada tanto para a ação dentro do receptor, quanto também para que o organismo consiga absorver, metabolizar tudo isso. Então, dentro da estrutura química, né, algumas modificações são feitas pensando nessa resposta. Aumentar a permeabilidade, como você falou em algum momento aí na barreira hematocefálica, aumentar a ligação à proteína plasmática ou diminuir a ligação à proteína plasmática. Então, essas modificações são bem importantes para a gente conseguir racionalizar e, claro, empregar isso para o nosso estudo e dentro da expertise de cada um aqui para suas atividades. Sim. Eu acho o artigo muito interessante, ainda mais na parte, vamos dizer, é a parte mais biologicamente, porque a parte que até mais tem um foco no meu curso, então vindo para cá a parte química vai ser para mim, tá sendo para mim um baque, mas eu acho que vai ser um desafio para mim que eu estou me predispondo a fazer, então aos poucos eu consigo pegar melhor essa parte química, então para mim foi um artigo interessante, de quebrar a cabeça, de tentar entender a parte mais química, assim, essa parte molecular delas. Excelente. Então, obrigado, Vitor, aí pela apresentação. Obrigado a todos Nada. aí pela presença. Então, até a próxima semana no nosso próximo seminário aí. Boa noite, um bom restante de semana a todos. Boa noite, uma boa reunião.